O sol banhava o horizonte de Florianópolis com aquela luz dourada típica do final da tarde. No alto do Morro da Cruz, a mansão dos Albuquerque reluzia como uma fortaleza de vidro e concreto. Gabriel Albuquerque, aos 45 anos, era o homem mais influente do mercado imobiliário catarinense. Seu rosto aparecia em outdoors por toda a cidade, e seu nome era sinônimo de sucesso nos círculos empresariais do sul do país. Naquela noite, a mansão estava particularmente agitada. Um coquetel de negócios reunia a nata do empresariado local para a assinatura de um acordo que consolidaria a construção do maior complexo turístico da ilha de Santa Catarina. Para Camila Goulart Albuquerque, esposa de Gabriel há 15 anos, era mais uma oportunidade de exibir seu status e poder. Aos 40 anos, ela mantinha uma elegância inabalável, com seu cabelo castanho impecavelmente alisado e unhas sempre perfeitas. Querida, os Monteiro acabaram de chegar. Preciso que você os receba enquanto falo com o prefeito, disse Gabriel, ajustando a gravata azul marinho que combinava com seus olhos. O rosto de Gabriel raramente demonstrava emoção, resultado de anos negociando com pessoas que confundiam gentileza com fraqueza. Pode deixar, meu amor, respondeu Camila com um sorriso calculado, afastando-se em direção aos recém-chegados. Nos fundos da mansão, longe do glamour da festa, Luciana Silveira terminava de limpar a cozinha auxiliar. Aos 38 anos, com a pele morena marcada pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho árduo, ela era apenas mais uma das funcionárias temporárias contratadas para o evento. Formada em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, Luciana nunca imaginou que um dia estaria limpando a casa de outras pessoas para sobreviver, mas a vida tinha planos diferentes dos seus sonhos. Dona Jurema, já terminei aqui. Posso ir embora mais cedo? Minha filha está me esperando, perguntou Luciana à governanta da mansão. Jurema, uma senhora de seus 60 anos que administrava a casa dos Albuquerque com mão de ferro, olhou para o relógio. Ainda falta 1 hora para acabar seu turno, Luciana, respondeu secamente. Por favor, prometi a Clara que chegaria a tempo de ler uma história antes dela dormir, insistiu Luciana. Jurema suspirou. Está bem, mas amanhã você compensa esse tempo. Luciana agradeceu com um sorriso cansado. Reuniu suas coisas e preparava-se para sair pelos fundos quando seu celular tocou. Ao atender, seu coração disparou. Mãe, eu estou aqui na frente da casa bonita. A tia Marina me trouxe, disse uma voz infantil do outro lado da linha. Luciana sentiu o sangue gelar. Como assim, Clara? O que você está fazendo aqui? A tia Marina teve que trazer um documento para o trabalho dela e eu pedi para vir junto porque queria te ver, explicou a menina com entusiasmo. Tem um monte de carros bonitos aqui, mãe. Marina era vizinha de Luciana e ocasionalmente cuidava de Clara quando Luciana precisava trabalhar até mais tarde. Aparentemente, ela precisou entregar alguns documentos para seu chefe, que devia estar na festa. Não saia de perto da tia Marina, Clara, eu já estou indo. Luciana desligou o telefone e correu para a entrada principal da mansão, algo que jamais faria em circunstâncias normais. Quando chegou ao imenso hall de entrada, a cena que encontrou a deixou paralisada. Clara, sua filha de 8 anos, com seus grandes olhos verdes e cabelos castanhos ondulados, tinha de alguma forma se separado de Marina e entrado na casa. Agora, no meio do salão cheio de convidados elegantes, a menina olhava fixamente para Gabriel Albuquerque. O tempo pareceu congelar quando Clara, com a inocência e intuição que só as crianças possuem, apontou para Gabriel e exclamou em voz alta: É ele, mamãe! É o homem da foto! É o meu pai! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram primeiro para Clara, depois para Gabriel e finalmente para Luciana, que permanecia paralisada na entrada do salão, ainda usando o uniforme de serviço. Gabriel Albuquerque deixou cair a taça de champanhe que segurava, o vidro estilhaçando-se no chão de mármore. Seus olhos, do mesmo tom verde intenso dos de Clara, arregalaram-se em choque. Por um momento, foi como se todos os anos de autocontrole tivessem desaparecido, deixando-o vulnerável e exposto diante de todos. O que significa isso? A voz cortante de Camila rompeu o silêncio, enquanto ela se aproximava com passos firmes. Eu não sei...
balbuciou Gabriel, incapaz de desviar o olhar da menina, que continuava a encará-lo com um sorriso inocente. Luciana finalmente conseguiu se mover, correndo até Clara e segurando-a pelos ombros. Clara, o que você está dizendo? Vamos embora agora, sussurrou desesperada. Mas, mamãe, é ele. O homem da foto que você guarda na gaveta. Você disse que meu pai era bonito e importante, e que um dia eu ia conhecer ele. Insistiu Clara, sua voz ecoando no salão silencioso. Camila Goulart Albuquerque olhou para a menina, depois para Gabriel e finalmente para Luciana. Seu rosto, sempre tão cuidadosamente composto, contorceu-se numa máscara de fúria. Você, sibilou apontando para Luciana. Você planejou isso tudo, não foi? Trazer essa criança aqui no meio do nosso evento mais importante do ano? O que você quer? Dinheiro? Não, senhora, eu nunca... Luciana tentou explicar, mas foi interrompida. Não me venha com mentiras. Camila elevou a voz. Mulheres como você são todas iguais. Aproveitadoras, oportunistas. Os convidados assistiam ao espetáculo em silêncio constrangido. Alguns sussurravam entre si, outros fingiam não estar olhando, mas todos absorviam cada detalhe da cena escandalosa que se desenrolava. Jurema! Chamou Camila, e a governanta apareceu imediatamente. Quero esta mulher fora da minha casa agora mesmo, e ela está despedida, entendeu? Não quero nunca mais ver o rosto dela por aqui. Jurema assentiu, aproximando-se de Luciana. Vamos, menina, disse em voz baixa. Não piore as coisas. Gabriel, você não vai dizer nada? Questionou Camila, voltando-se para o marido que permanecia imóvel. Gabriel Albuquerque, sempre tão decidido e eloquente, parecia ter perdido a capacidade de falar. Seus olhos continuavam fixos em Clara, como se estivesse vendo um fantasma. Eu preciso de um momento, conseguiu dizer finalmente, afastando-se em direção ao seu escritório. Luciana, humilhada e trêmula, pegou Clara pela mão e deixou-se conduzir para fora da mansão por Jurema. Mamãe, por que aquela mulher está brava? Por que estamos indo embora? Eu queria falar com meu pai, Clara perguntava, confusa com a situação. Não fale mais nada, Clara, por favor, pediu Luciana, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto caminhavam apressadas para o portão. Marina esperava aflita na calçada. Meu Deus, Luciana, me desculpe. Clara sumiu por um segundo e quando vi, ela já tinha entrado na casa. Luciana apenas balançou a cabeça, incapaz de responder. As três entraram no pequeno Uno de Marina e partiram, deixando para trás a mansão iluminada e o caos que Clara inadvertidamente provocara. No pequeno apartamento de 2 quartos no bairro Trindade, longe do luxo do centro e da beira-mar norte, Luciana finalmente conseguiu colocar Clara na cama, depois de muitas perguntas sem respostas. Mamãe, eu fiz algo errado? Perguntou a menina com os olhos marejados, já de pijama. Luciana acariciou os cabelos ondulados da filha. Não, meu amor, você não fez nada errado. Às vezes, os adultos complicam as coisas que deveriam ser simples. Mas aquele homem é mesmo o meu pai, não é? Eu senti aqui. Clara colocou a mão sobre o peito. Luciana hesitou. Nunca havia mentido para a filha, mas também nunca imaginara que um dia Clara encontraria Gabriel daquela maneira. Sim, Clara, aquele homem, Gabriel, ele é seu pai biológico, confirmou finalmente. Mas isso não significa que ele vá fazer parte da nossa vida. Nós duas estamos bem sozinhas, não estamos? Clara assentiu, mas seus olhos revelavam dúvida. Você sempre disse que um dia eu ia conhecer meu pai. Por que aquela mulher ficou tão brava? Ela não gosta de mim? Ela não te conhece, querida. E as pessoas às vezes têm medo do que não conhecem, explicou Luciana, tentando simplificar uma situação extremamente complexa. Agora vamos dormir, está bem? Amanhã temos um dia cheio pela frente. Depois de contar uma história e de Clara finalmente adormecer, Luciana foi para seu quarto e desabou na cama. As mãos trêmulas buscaram na gaveta da mesa de cabeceira uma foto antiga e amassada. Nela, um Gabriel 9 anos mais jovem sorria de maneira relaxada, diferente da expressão séria e controlada que mantinha agora. Aquele era o homem por quem se apaixonara durante um evento corporativo onde trabalhava como estagiária. Por uma noite, apenas uma,
Ele não foi o herdeiro poderoso e ela não foi a estudante simples da periferia. Foram apenas duas pessoas compartilhando sonhos e vulnerabilidades. Na manhã seguinte, Gabriel havia partido, deixando apenas seu número de telefone e a promessa de um reencontro. Quando descobriu a gravidez semanas depois, Luciana tentou de tudo para entrar em contato com ele. Ligações nunca atendidas, mensagens nunca respondidas, e-mails que voltavam como se o endereço não existisse. Após meses de tentativas frustradas, ela entendeu o recado. Não era bem-vinda na vida do empresário. Decidiu então seguir em frente e criar sua filha sozinha, lutando contra todas as dificuldades. Agora, 9 anos depois, o destino havia colocado Gabriel novamente em seu caminho da maneira mais inesperada e escandalosa possível. E Luciana sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Na mansão, Gabriel Albuquerque trancou-se em seu escritório, ignorando as batidas insistentes de Camila na porta. Serviu-se de uma dose generosa de uísque e afundou em sua poltrona de couro, encarando o vazio. A imagem da pequena menina de olhos verdes idênticos aos seus não saía de sua mente. «Meu Deus!» murmurou para si mesmo. «Será possível?» Abriu a gaveta da escrivaninha e retirou um pequeno porta-retratos de prata que mantinha escondido há anos. Na foto, uma jovem Luciana sorria timidamente para a câmera com o pôr do sol de Florianópolis ao fundo. Aquela noite de 9 anos atrás era uma das poucas lembranças genuinamente felizes que guardava. Um momento raro de autenticidade em uma vida de aparências. Gabriel sempre sonhara em ser pai. Depois de anos de tentativas frustradas com Camila, os médicos finalmente confirmaram que ele era estéril. O diagnóstico devastou seu sonho de paternidade e o fez mergulhar ainda mais no trabalho, construindo um império que já não tinha herdeiros para recebê-lo. Mas agora, diante da possibilidade de ter uma filha, uma menina com seus olhos, seu queixo, até mesmo aquela covinha no lado direito do rosto, Gabriel sentia-se simultaneamente aterrorizado e esperançoso. «Gabriel, abra essa porta agora mesmo!» A voz de Camila do outro lado da porta o trouxe de volta à realidade. «Temos convidados lá fora. O que as pessoas vão pensar?» «Que se danem os convidados», respondeu Gabriel finalmente, elevando a voz de uma forma que raramente fazia. Levantou-se e abriu a porta com um movimento brusco, encarando Camila com uma expressão que ela nunca vira antes. «Você está bêbado?» perguntou ela, franzindo o nariz ao sentir o cheiro de uísque. «Estou perfeitamente sóbrio», respondeu ele com frieza. «E preciso que você me diga a verdade agora, Camila. Você sabia sobre essa menina?» A pergunta pegou Camila de surpresa. Por um breve instante seu olhar vacilou, mas logo recuperou a compostura. «Do que você está falando? Acha mesmo que eu esconderia algo assim de você? Aquela mulher obviamente é uma golpista. Provavelmente viu sua foto em alguma revista e instruiu a filha a dizer aquilo». Gabriel a observava com atenção, buscando sinais de mentira em seu rosto, algo que aprendera a detectar em anos de negociações difíceis. Havia algo no modo como Camila evitava seu olhar direto que o deixava inquieto. «Eu conheço aquela mulher, Camila», revelou finalmente. «Ela se chama Luciana Silveira. Nós nos conhecemos há 9 anos durante aquele congresso imobiliário em Jurerê». A expressão de Camila endureceu. «E você transou com ela?» Não era uma pergunta, mas uma acusação. Gabriel não respondeu imediatamente. Voltou para a escrivaninha e guardou o porta-retratos antes que Camila o visse. «Foi uma única noite», admitiu finalmente, «e eu tentei encontrá-la depois, mas ela simplesmente desapareceu. Nunca atendeu minhas ligações, nunca respondeu minhas mensagens». A risada de Camila soou amarga. «Claro que sim. E agora ela aparece com uma criança e diz que é sua? Quantas vezes você vai ser ingênuo, Gabriel? Você não viu aquela menina? Não viu os olhos dela? O formato do rosto? Até a covinha é igual à minha». Gabriel bateu na mesa, perdendo o controle. «Por favor», Camila revirou os olhos. «Você vai acreditar nessa farsa? Depois de todas as tentativas que fizemos, depois que os médicos confirmaram sua esterilidade, é biologicamente impossível que você tenha uma filha». As palavras de Camila o atingiram como um tapa. Gabriel sentou-se lentamente,
a raiva dando lugar à confusão. Ela tinha razão. Os exames haviam sido claros. Contagem de espermatozoides praticamente zero, mobilidade inexistente. Um milagre seria necessário, dissera o médico com aquela expressão de pena que Gabriel aprendera a odiar. Você está certa, murmurou finalmente. É impossível. O sorriso triunfante de Camila não chegava aos seus olhos. Agora vamos voltar para a festa e salvar o que pudermos desta noite desastrosa. Amanhã contratamos um advogado para lidar com aquela aproveitadora. Gabriel assentiu mecanicamente, mas algo dentro dele resistia. Aqueles olhos verdes da menina eram iguais aos seus, iguais aos de seu avô. E aquela sensação instantânea de reconhecimento que sentira não podia ser explicada pela lógica. Vamos, insistiu Camila puxando-o pelo braço. Temos um contrato para salvar. Enquanto isso, no pequeno apartamento da Trindade, Luciana não conseguia dormir. As imagens da noite se repetiam em sua mente como um filme de terror. 9 anos de esforço para proteger Clara, para construir uma vida digna, longe de qualquer escândalo, e agora tudo estava arruinado. Sem conseguir ficar deitada, levantou-se e foi até a pequena varanda do apartamento. A noite estava clara, e ao longe podia ver as luzes da beira-mar norte, onde as mansões dos ricos reluziam como estrelas caídas. Em algum lugar naquela constelação de luxo estava a casa de Gabriel, o homem que por uma noite a fizera acreditar em contos de fadas. A lembrança daquela noite, há 9 anos, ainda era vívida em sua memória. Era janeiro de 2016, e Florianópolis fervilhava com turistas e eventos de verão. Luciana, então, com 29 anos, trabalhava como estagiária em uma empresa de eventos para complementar sua renda enquanto terminava a faculdade de administração. Naquele dia, estava ajudando na organização de um congresso imobiliário no Jurerê Beach Village, um hotel de luxo frequentado pela elite. Foi durante o coquetel de encerramento que o viu pela primeira vez. Gabriel Albuquerque, já então um nome em ascensão no mercado imobiliário, estava sozinho na varanda do salão de festas, olhando para o mar com uma expressão melancólica que destoava completamente do ambiente festivo ao redor. Luciana aproximou-se oferecendo uma taça de champanhe, parte de suas funções como assistente do evento. "O senhor aceita mais uma taça?" perguntou profissionalmente. Gabriel virou-se e seus olhares se cruzaram. Havia algo tão intenso naqueles olhos verdes que Luciana quase deu um passo para trás. "Só se você me fizer companhia e parar de me chamar de senhor", respondeu ele com um sorriso que não aparecia nas fotografias de revistas de negócios. "Não sou tão velho assim." "Desculpe, mas não posso beber em serviço", Luciana explicou constrangida. "Que horas termina seu turno?" perguntou ele, olhando para o relógio. "Em 20 minutos", respondeu, surpresa com a pergunta direta. "Então, em 20 minutos você poderia me encontrar aqui para uma conversa simples, sem compromisso?" propôs Gabriel. "Prometo que não é uma cantada barata. Só estou precisando conversar com alguém que não queira falar sobre dinheiro ou negócios." Havia algo de vulnerável naquele pedido que tocou Luciana. Contra todo o bom senso, ela concordou. 20 minutos depois, voltou à varanda, já sem o uniforme, vestindo jeans e uma blusa simples que trazia na mochila. Para sua surpresa, Gabriel realmente queria apenas conversar. Sentados em uma mesa afastada do salão principal, falaram sobre livros, filmes, sobre as infâncias tão diferentes que tiveram, ele na riqueza de São Paulo, ela na simplicidade do interior de Minas Gerais. Gabriel confessou seu desejo de ser pai, algo que aos 36 anos ainda não havia realizado, apesar de todas as tentativas com a esposa. "Às vezes penso que todo o dinheiro, todos os prédios que construí, não valem nada se não tenho para quem deixar", confessou ele, olhando para o horizonte. "Um legado sem herdeiros é como uma história sem final." A noite avançava, e com ela crescia a conexão entre os dois. Quando o hotel ofereceu a Gabriel uma suíte presidencial como cortesia, o convite para subir surgiu naturalmente, sem pressão. Na privacidade daquele quarto luxuoso, com vista para o mar de Jurerê, Luciana se permitiu viver um conto de fadas, ainda que soubesse que o amanhecer traria de volta à realidade. Na manhã seguinte, acordou sozinha. Sobre o travesseiro, um bilhete com o número pessoal de Gabriel,
e palavras que jamais esqueceria. A noite mais verdadeira que vivi em muitos anos. Quando voltar de viagem, quero te encontrar novamente. Gabriel. Durante semanas, Luciana flutuou em uma nuvem de possibilidades. Não era ingênua a ponto de fantasiar um futuro com Gabriel. Sabia de seu casamento, de sua posição social, mas a conexão que sentiu era real demais para ser ignorada. Quando descobriu a gravidez, cerca de 2 meses depois, o choque inicial deu lugar a uma determinação. Gabriel tinha o direito de saber, de escolher se queria ou não participar da vida daquele filho. As ligações nunca completadas, as mensagens nunca respondidas, os e-mails que voltavam como se o endereço não existisse. Após dezenas de tentativas frustradas, Luciana compreendeu a mensagem. Ou Gabriel havia mentido sobre querer revê-la, ou alguém estava bloqueando suas tentativas de contato. De qualquer forma, o resultado era o mesmo. Estava sozinha naquela jornada. A gravidez a forçou a deixar a faculdade temporariamente. O estágio terminou. As economias se esgotaram rapidamente. E logo Luciana viu-se aceitando trabalhos como diarista para sobreviver. Quando Clara nasceu, em outubro de 2016, Luciana jurou que daria à filha todo o amor e suporte que pudesse, mesmo sem a presença de Gabriel. E assim o fez. Durante 8 anos criou Clara com dedicação absoluta, sempre sendo sincera com a filha sobre seu pai, mas sem alimentar falsas esperanças. Um dia talvez você o conheça, dizia quando a menina perguntava sem imaginar que esse dia chegaria da forma mais inesperada possível. O som do celular vibrando a trouxe de volta ao presente. Uma mensagem de Marina. Amiga, estou morrendo de preocupação. Me liga quando puder. Luciana suspirou. Marina não tinha culpa do que acontecera. Na verdade, ninguém tinha, exceto talvez o destino, com seu senso de humor peculiar. Voltou para dentro do apartamento. Checou se Clara ainda dormia e respondeu à mensagem da amiga com um simples "Estamos bem, conversamos amanhã". Nada mais poderia ser feito naquela noite. O amanhã, porém, trazia consigo o peso da incerteza. Na manhã seguinte, Gabriel despertou com uma ressaca que não era apenas do uísque. A festa havia terminado tarde, com o contrato assinado apesar do escândalo, mas a imagem de Clara permanecia vívida em sua mente. Levantou-se antes que Camila acordasse e foi para seu escritório particular na mansão. Ligou o notebook e digitou no buscador: Luciana Silveira, Florianópolis. Para sua surpresa, encontrou facilmente um perfil em uma rede social profissional. A foto mostrava uma Luciana mais velha, mais cansada, mas ainda com aquele sorriso tímido que o cativara anos atrás. Segundo o perfil, ela havia se formado em administração pela UFSC, com especialização em gestão de projetos. Trabalhava como assistente administrativa em uma pequena empresa local e, ocasionalmente, como diarista para complementar a renda. Não havia menção a uma filha, mas poucas pessoas incluíam informações pessoais em perfis profissionais. Gabriel sentiu uma pontada de culpa. Uma mulher com aquela formação trabalhando como diarista? E se a história da filha fosse verdade? E se, por algum milagre, ele realmente fosse o pai de Clara? Sem pensar 2 vezes, pegou o telefone e ligou para Tadeu Campos, seu investigador particular de confiança. O mesmo que usava para investigar potenciais sócios ou terrenos com documentação duvidosa. Tadeu, preciso de uma investigação completa sobre uma pessoa. Disse assim que o outro atendeu. É urgente e absolutamente confidencial. Como sempre, Sr. Albuquerque, respondeu Tadeu com sua habitual discrição. De quem se trata? Luciana Silveira, 38 anos, moradora de Florianópolis, informou Gabriel. Quero tudo. Histórico acadêmico, profissional, médico, se possível. Especialmente informações sobre a filha dela, Clara, 8 anos. Quero saber quem é o pai da menina. Entendido, respondeu Tadeu. Devo priorizar este caso? Máxima prioridade, confirmou Gabriel. E Tadeu, minha esposa não pode saber desta investigação. Compreendido, senhor. Terei as primeiras informações até o final do dia. Gabriel desligou e ficou olhando para o vazio. Se estivesse errado, se Clara não fosse sua filha, nada mudaria em sua vida. Continuaria sendo o empresário bem-sucedido, casado com a socialite perfeita,
vivendo em sua mansão vazia de risos infantis. Mas se estivesse certo, se por algum milagre Clara fosse realmente sua filha, então nada em sua vida jamais seria o mesmo. E de alguma forma inexplicável, essa possibilidade o enchia não de terror, mas de uma esperança que não sentia há muitos anos. No pequeno apartamento da Trindade, Clara acordou animada como sempre. Para a menina de 8 anos, os eventos da noite anterior haviam sido uma grande aventura, não um desastre. "Mamãe, quando vamos ver meu pai de novo?" perguntou enquanto comia as panquecas que Luciana preparara para o café da manhã. Luciana sentiu o coração apertar. Como explicar a complexidade da situação para uma criança? "Clara, não é tão simples assim", começou, escolhendo as palavras com cuidado. "Aquele homem, o Gabriel, ele tem uma vida muito diferente da nossa. Ele é casado com aquela senhora que vimos ontem e..." "A mulher brava?" interrompeu Clara, franzindo o nariz. "Eu não gostei dela, mas gostei do meu pai. Ele tem olhos iguais aos meus." Luciana sorriu tristemente. Clara tinha razão. Os olhos eram idênticos, assim como vários outros traços. Não havia como negar a paternidade de Gabriel para qualquer um que visse os dois juntos. "Sim, querida, vocês têm os mesmos olhos", confirmou. "Mas como eu estava dizendo, a vida do seu pai é complicada. E depois do que aconteceu ontem, não sei se ele vai querer nos ver novamente." O rosto de Clara se contorceu numa expressão de confusão e tristeza. "Mas por quê? Ele não gosta de mim?" "Não é isso, meu amor." Luciana apressou-se em esclarecer, acariciando os cabelos da filha. "Ele nem te conhece direito ainda. É que às vezes os adultos demoram para entender o que é realmente importante." O telefone de Luciana tocou, interrompendo a conversa com Clara. O número não era familiar, mas algo a impeliu a atender. "Alô?" disse hesitante. "Senhora Luciana Silveira?" perguntou uma voz formal do outro lado da linha. "Sim, sou eu. Aqui é Débora Machado, da Escola Municipal Anita Garibaldi. Gostaríamos de agendar uma reunião com a senhora hoje, se possível." Luciana sentiu um calafrio. Clara estudava nesta escola há 3 anos e nunca antes havia sido chamada para uma reunião inesperada. "Aconteceu alguma coisa com Clara?" perguntou preocupada. "Não exatamente", respondeu a coordenadora com um tom que não escondia o desconforto. "Apenas precisamos discutir alguns assuntos recentes. A senhora poderia comparecer às 14 horas? "Estarei lá", confirmou Luciana, desligando o telefone com um pressentimento ruim. Clara, que havia escutado a conversa enquanto terminava seu café da manhã, olhou para a mãe com curiosidade. "Quem era, mamãe? Por que você está com essa cara?" "Era da sua escola, querida. A coordenadora quer falar comigo hoje à tarde", explicou Luciana, tentando manter a voz neutra. "Eu fiz alguma coisa errada?" perguntou Clara, subitamente preocupada. "Claro que não, meu amor." Luciana forçou um sorriso. "Deve ser só uma reunião de rotina", mas ambas sabiam que não era. Mesmo aos 8 anos, Clara entendia que algo havia mudado irrevogavelmente após os acontecimentos da noite anterior. "Vamos nos arrumar", disse Luciana, tentando soar animada. "Hoje você vai para a casa da tia Marina enquanto eu trabalho, tudo bem?" Clara assentiu, mas seus olhos revelavam uma compreensão além de sua idade. "É por causa do que aconteceu ontem, não é?" Luciana suspirou. Nunca subestimara a inteligência da filha e não começaria agora. "Provavelmente sim, querida, mas não se preocupe, vou resolver tudo." Enquanto isso, na mansão dos Albuquerque, Gabriel se preparava para sair quando Camila entrou no closet, ainda usando seu hobby de seda. "Onde você vai tão cedo?" perguntou ela, observando-o com desconfiança. "Não tem reunião hoje de manhã. Surgiram alguns problemas no empreendimento da Lagoa que preciso resolver pessoalmente", mentiu Gabriel, evitando olhar diretamente para a esposa enquanto ajustava a gravata. "Você ainda está pensando naquela menina, não está?" acusou Camila, cruzando os braços. "Depois de tudo que conversamos ontem à noite?" Gabriel finalmente se virou para encará-la. "Não é sobre isso, Camila. É trabalho." "Estou avisando, Gabriel." O tom de Camila era gélido. "Se você abrir a menor brecha para essa mulher e essa criança entrarem na nossa vida, vai se arrepender. Você sabe o quanto minha família influencia seus negócios. Um escândalo destes pode destruir tudo o que construímos." A família de Camila, os Goulart,
Controlava um dos maiores bancos regionais do sul do país e havia financiado vários dos primeiros empreendimentos de Gabriel. Mesmo agora, com seu império consolidado, os laços financeiros com os Goulart permaneciam fortes. Não estou planejando escândalo nenhum, respondeu secamente. Apenas preciso resolver umas pendências no trabalho. Sem esperar resposta, Gabriel deixou o quarto e dirigiu-se à garagem. Em vez de seu motorista habitual, decidiu dirigir ele mesmo. Precisava de tempo para pensar, e a privacidade de seu Mercedes era o lugar perfeito para organizar os pensamentos. Em vez de seguir para o empreendimento da Lagoa, como dissera a Camila, dirigiu até o centro da cidade, onde ficava o modesto escritório de Tadeu Campos. Se ia investigar a possibilidade de ter uma filha, preferia fazer pessoalmente, sem intermediários que pudessem falar demais. Enquanto isso, Luciana deixava Clara na casa de Marina, que se desdobrava em pedidos de desculpas pelo ocorrido na noite anterior. Luciana, eu nunca imaginei que Clara fosse entrar na mansão. Só desviei o olhar por um segundo para entregar os documentos, e quando vi ela já havia sumido, explicou Marina, visivelmente angustiada. Não foi culpa sua, assegurou Luciana, abraçando a amiga. Clara sempre foi curiosa e determinada. Se ela decidiu entrar, nada a impediria. Mas agora você perdeu o emprego na casa dos Albuquerque por minha causa. Aquele era apenas um bico temporário, minimizou Luciana, embora soubesse que o dinheiro faria falta. O importante é que Clara está bem. E o que você vai fazer agora? Perguntou Marina, baixando a voz para que Clara, que brincava no quarto com o filho de Marina, não ouvisse. Sobre... Você sabe, o pai dela. Luciana suspirou profundamente. Não sei, Marina. Sinceramente não sei. Por 9 anos mantive Clara longe de toda essa confusão. E agora... Você acha que ele vai querer conhecê-la? Fazer o teste de paternidade? Não faço ideia. Ontem ele pareceu chocado, mas não sei se isso significa interesse ou apenas surpresa pelo escândalo, respondeu Luciana, olhando o relógio. Preciso ir trabalhar agora. Volto para buscar Clara depois da reunião na escola. Saindo da casa de Marina, Luciana dirigiu-se ao pequeno escritório onde trabalhava como assistente administrativa 3 vezes por semana. Era um trabalho que pagava pouco, mas oferecia a estabilidade que os serviços como diarista não proporcionavam. Além disso, o horário flexível permitia que estivesse presente na vida escolar de Clara. Ao chegar, percebeu imediatamente que algo estava errado. Colegas que normalmente a cumprimentavam com sorrisos agora evitavam seu olhar, sussurrando entre si quando ela passava. Luciana, o Sr. Pinheiro quer falar com você, informou a recepcionista assim que a viu, com uma expressão de pena que só aumentou a apreensão de Luciana. César Pinheiro, dono da pequena empresa de contabilidade onde trabalhava, era um homem de meia idade geralmente afável, mas que hoje a recebeu com uma expressão grave. Luciana, sente-se, por favor, disse ele, indicando a cadeira em frente à sua mesa. Receio que tenhamos um problema. Aconteceu alguma coisa, Sr. Pinheiro? Perguntou, já temendo a resposta. César pigarreou, claramente desconfortável. Luciana, você sabe que sempre valorizei seu trabalho aqui. Você é organizada, pontual, eficiente. Mas... Luciana o encorajou a continuar, sentindo o coração acelerar. Mas ontem à noite recebi uma ligação do escritório Goulart em Associados, continuou ele, mencionando um dos maiores clientes da empresa. Eles ameaçaram retirar a conta deles se você continuasse trabalhando aqui. Luciana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Os Goulart? Mas por quê? César desviou o olhar constrangido. Aparentemente houve um incidente envolvendo você e a família Albuquerque ontem. Camila Goulart. Albuquerque é sobrinha do diretor financeiro do Goulart em Associados. A realização do que estava acontecendo atingiu Luciana como um soco. Camila não estava apenas satisfeita em demiti-la da mansão, estava ativamente tentando destruir sua vida profissional. Sr. Pinheiro, eu posso explicar... Começou Luciana, mas foi interrompida. Não precisa, Luciana, disse ele, levantando a mão. Sua vida pessoal não é da minha conta. Mas você precisa entender minha posição. O Goulart em Associados representa 40% da nossa receita. Se eles saírem,
Terei que demitir não só você, mas provavelmente mais 2 ou 3 funcionários. Luciana sentiu as lágrimas se formando, mas se recusou a derramá-las. Então estou demitida? Estou te oferecendo uma licença não remunerada de 3 meses, explicou César, parecendo genuinamente triste. Esperamos que até lá essa situação se resolva. Se não, bem, teremos que reavaliar. Uma licença não remunerada era apenas uma forma mais gentil de demissão, e ambos sabiam disso. Sem o salário dali, e agora sem o trabalho na mansão dos Albuquerque, Luciana teria que depender exclusivamente das diárias como faxineira para sustentar a si mesma e Clara. Entendo, disse finalmente mantendo a dignidade. Posso ao menos pegar minhas coisas? Claro, assentiu César. E Luciana... Sinto muito. De verdade. 20 minutos depois, Luciana saía do escritório carregando uma pequena caixa com seus pertences pessoais. A rapidez com que sua vida estava desmoronando era assustadora. Em menos de 24 horas, havia perdido 2 empregos e a sensação de estabilidade que lutara tanto para construir. Verificou o relógio. Ainda faltavam algumas horas para a reunião na escola. Sem rumo certo, dirigiu até o Parque da Luz, um dos lugares preferidos de Clara em Florianópolis. Sentou-se em um banco com vista para a Baía Norte e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. 9 anos atrás, quando descobriu a gravidez, Luciana enfrentara o mundo sozinha, determinada a criar sua filha com dignidade e amor, sem depender de ninguém. Agora novamente se via diante de um recomeço forçado, mas desta vez com uma filha que fazia perguntas que não sabia como responder. O telefone vibrou em seu bolso. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhorita Silveira, sou advogado de Gabriel Albuquerque. Precisamos conversar urgentemente sobre assuntos de interesse mútuo. Por favor, entre em contato neste número. Luciana encarou a mensagem por longos minutos, o coração batendo acelerado. Era isto, então. Gabriel estava enviando advogados para resolver a situação. Provavelmente ofereceriam dinheiro em troca de silêncio, um acordo de confidencialidade, talvez até a exigência de que saíssem de Florianópolis. Decidiu não responder. Qualquer que fosse a proposta, não a aceitaria antes de conversar com sua própria advogada, Débora Campos, uma colega dos tempos de faculdade que sempre a apoiara. Às 14 horas em ponto, Luciana chegou à Escola Municipal Anita Garibaldi para a reunião com a coordenação. O prédio simples, pintado de azul claro, abrigava uma das escolas públicas de melhor reputação da cidade, motivo pelo qual Luciana fizera questão de matricular Clara ali, apesar de ficar longe de seu apartamento. A coordenadora Débora Machado a recebeu com um sorriso tenso. Obrigada por vir, senhora Silveira. Por favor, entre. Na pequena sala da coordenação, Luciana surpreendeu-se ao encontrar não apenas Débora, mas também a professora de Clara, Elisa, e a diretora da escola, a doutora Marta Fontes. 3 contra 1. Não era um bom sinal. Senhora Silveira, começou a diretora após os cumprimentos iniciais, convocamos esta reunião porque chegou ao nosso conhecimento uma situação envolvendo você, sua filha e a família Albuquerque. Luciana sentiu o rosto queimar, como a notícia havia se espalhado tão rapidamente. Perdoe-me, mas não entendo como minha vida pessoal é relevante para a escola, respondeu, tentando manter a calma. A professora Elisa pigarreou desconfortavelmente. Esta manhã recebemos ligações de 3 pais diferentes, questionando se Clara deveria continuar na mesma sala que seus filhos. Aparentemente, o incidente de ontem na mansão dos Albuquerque se tornou o assunto principal nos círculos sociais da cidade. Ligações? Sobre uma criança de 8 anos? Luciana não conseguia acreditar no que ouvia. Que tipo de adultos fariam isso? Infelizmente, quando se trata de uma família tão influente quanto os Albuquerque, as pessoas tomam lados rapidamente, explicou a diretora com um suspiro. Recebemos, inclusive, uma ligação da Associação de Pais sugerindo a transferência de Clara para outra turma. Ou outra escola, completou a coordenadora, baixando os olhos. Luciana sentiu uma onda de indignação subir pelo corpo. Vocês estão me dizendo que estão considerando punir minha filha por algo que ela não fez? Clara é uma excelente aluna, nunca causou problemas e agora está sendo tratada como uma criminosa
porque reconheceu o próprio pai? A professora Elisa, que sempre demonstrara carinho por Clara, foi a primeira a falar. Luciana, ninguém aqui está contra você ou Clara. Estamos apenas preocupadas com o bem-estar dela. Se os outros alunos começarem a tratá-la diferente... E a solução é isolar ainda mais minha filha, cortou Luciana, incapaz de conter a frustração. Em vez de ensinar as crianças sobre respeito e diversidade, vocês preferem remover o problema? A diretora suspirou pesadamente. Entendemos sua frustração, senhora Silveira. Verdadeiramente entendemos. Mas a escola também tem que considerar a pressão da comunidade. A família Albuquerque faz generosas doações anuais ao programa de artes da escola, e vários pais influentes estão alinhados com eles. Então é isso. Luciana levantou-se lentamente. Dinheiro e influência acima do bem-estar de uma criança. Obrigada pela honestidade, ao menos. Senhora Silveira, por favor. A coordenadora tentou acalmá-la. Ainda não tomamos nenhuma decisão. Apenas queríamos discutir a situação com você primeiro. Não há nada a discutir, respondeu Luciana firmemente. Clara não fez nada errado e não merece ser punida. Se a escola não consegue proteger minha filha de bullying e preconceito, então talvez realmente seja melhor buscarmos outro lugar. Com essas palavras, Luciana deixou a sala, ignorando os chamados da coordenadora. No corredor vazio da escola, encostou-se à parede e respirou fundo, tentando conter as lágrimas de frustração. Sempre acreditara na educação como ferramenta de transformação. Sempre ensinara Clara sobre justiça e igualdade, e agora se via cara a cara com a dura realidade. Para muitos, o valor de uma pessoa ainda era medido pelo tamanho de sua conta bancária e pelos círculos que frequentava. Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem do mesmo número desconhecido. Senhorita Silveira, é urgente que nos encontremos. O senhor Albuquerque está disposto a encontrá-la pessoalmente para discutir a situação de Clara. Por favor, responda indicando um local de sua preferência para esta reunião. Luciana encarou a mensagem, dividida entre a raiva e a necessidade prática de resolver a situação. Por mais que quisesse manter Gabriel longe da vida delas, depois de 9 anos de ausência, a verdade era que agora precisava pensar no melhor para Clara. Se havia uma chance de que Gabriel quisesse ser parte da vida da filha, de que assumisse suas responsabilidades, não podia ignorá-la. Café Cultura na Lagoa da Conceição, hoje às 19 horas, respondeu finalmente. Virei sozinha. Clara não estará presente. A resposta veio quase instantaneamente. Confirmado. O Sr. Albuquerque estará lá. Enquanto isso, no escritório de Tadeu Campos, Gabriel recebia as primeiras informações sobre Luciana e Clara. A senhora Luciana Silveira tem um histórico impecável, explicava Tadeu, mostrando documentos em seu notebook. Formada em administração pela UFSC com boas notas, especialização em gestão de projetos, nenhum problema com a justiça, pagamentos em dia apesar da situação financeira apertada. Segundo vizinhos e colegas, é uma mãe extremamente dedicada. E a menina? Perguntou Gabriel, inclinando-se para a frente na cadeira com interesse evidente. O que descobriu sobre Clara? Tadeu deslizou o dedo pela tela, acessando outro arquivo. Clara Silveira, 8 anos, nascida em 15 de outubro de 2016, na maternidade Carmela Dutra. Excelente aluna na Escola Municipal Anita Garibaldi. Participa do coral e do grupo de teatro da escola. Segundo os professores, é uma criança brilhante e sociável. Tadeu fez uma pausa antes de continuar. O mais interessante, Sr. Albuquerque, é a certidão de nascimento. O campo pairo está em branco. Gabriel sentiu um nó na garganta. Isso não prova nada, comentou mais para si mesmo do que para Tadeu. Preciso de mais. Preciso ter certeza. Tenho mais uma coisa que pode interessar, disse Tadeu, abrindo outro arquivo. Consegui acessar o prontuário médico de Clara através de um contato no hospital. Em sua última consulta de rotina, há 3 meses, foi detectada uma condição genética rara, heterocromia setorial. O que é isso? Perguntou Gabriel confuso. É uma variação na coloração da íris, explicou Tadeu. No caso de Clara, ela tem uma pequena mancha dourada em seu olho direito, que é predominantemente verde. Segundo o médico, é uma condição hereditária.
Gabriel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Levou a mão instintivamente ao próprio olho direito. Eu tenho a mesma marca, disse em voz baixa. Herdei do meu avô paterno. Tadeu assentiu lentamente, compreendendo a implicação. Sr. Albuquerque, não sou médico, mas essa condição sendo tão rara e específica, a probabilidade de coincidência é praticamente nula. Gabriel levantou-se e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. A heterocromia setorial, que sempre considerara uma marca distintiva de sua família, um traço que compartilhava com seu avô e que lamentava não poder passar para um filho, agora aparecia como uma prova quase irrefutável de que Clara era realmente sua filha. Como isso é possível? Murmurou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Os médicos me garantiram que era impossível eu ter filhos. Não sei responder isso, senhor, disse Tadeu. Mas talvez seja a hora de buscar uma segunda opinião médica. Ou simplesmente fazer um teste de DNA. Já agendei um encontro com Luciana, revelou Gabriel, virando-se para encarar o investigador. Esta noite, no Café Cultura. Quer que eu providencie segurança discreta? Gabriel negou com a cabeça. Não, vou sozinho. Preciso falar com ela diretamente, sem intermediários. Fez uma pausa, considerando suas próximas palavras. Tadeu tem mais uma coisa que preciso que investigue. O que seria, senhor? 9 anos atrás, quando conheci Luciana, trocamos contatos. Ela afirma que tentou me contatar várias vezes sem sucesso. Quero saber se alguém interceptou essas tentativas de comunicação. Tadeu ergueu as sobrancelhas, compreendendo imediatamente a implicação. O senhor suspeita que sua esposa possa ter bloqueado esses contatos? Gabriel não respondeu diretamente. Apenas descubra o que puder. E Tadeu? Discrição absoluta. Ninguém pode saber desta investigação, especialmente minha esposa. Compreendido, senhor. Após deixar o escritório de Tadeu, Gabriel dirigiu até sua empresa no Centro Empresarial de Florianópolis, um imponente prédio espelhado que ele mesmo construíra 5 anos antes. A Albuquerque Empreendimentos ocupava 3 andares inteiros, empregando mais de 200 pessoas. Evitando o elevador principal, Gabriel usou seu acesso privativo para chegar diretamente à cobertura onde ficava seu escritório. Não estava com disposição para cumprimentar funcionários ou responder perguntas sobre o evento da noite anterior, que certamente já era assunto em todos os cantos da empresa. Bom dia, senhor. Albuquerque, cumprimentou sua secretária, Vera, uma senhora de 60 anos que trabalhava com ele há mais de 2 décadas e era uma das poucas pessoas em quem realmente confiava. Bom dia, Vera, respondeu automaticamente, dirigindo-se à sua sala. Por favor, cancele todos os meus compromissos de hoje. Não estou disponível para ninguém. Já cancelei, senhor, respondeu ela com eficiência. Imaginei que precisaria de espaço após os eventos de ontem à noite. Gabriel parou e olhou para ela surpreso. Como você soube? Vera deu um sorriso triste. Florianópolis é uma cidade pequena para pessoas como o senhor, Sr. Albuquerque. Além disso, a senhora Camila ligou esta manhã, bastante alterada, querendo saber se o senhor havia chegado. Gabriel suspirou, massageando as têmporas. Claro que Camila já estava monitorando seus passos. O que você disse a ela? Que o senhor estava em uma reunião externa e que retornaria a ligação assim que possível, respondeu Vera sem hesitar. Como sempre faço quando não tenho certeza se o senhor deseja ser interrompido. Gabriel sorriu pela primeira vez naquele dia. O que eu faria sem você, Vera? Provavelmente contratar outra secretária, senhor, respondeu ela com seu humor seco habitual. Já em sua sala, Gabriel fechou a porta e afrouxou a gravata, sentindo o peso das últimas 24 horas. Em sua mente, imagens se sobrepunham. O rosto surpreso de Clara ao vê-lo, a expressão de mágoa e humilhação de Luciana, a fúria controlada de Camila. E em meio a tudo isso, a possibilidade de que, contra todas as probabilidades médicas, ele realmente tinha uma filha. Gabriel sempre sonhara em ser pai. Desde jovem, imaginara-se ensinando um filho a andar de bicicleta, ajudando com a lição de casa, compartilhando histórias e tradições familiares. Quando se casou com Camila, aos 30 anos, ambos concordaram que queriam filhos. Mas os anos passaram e nada aconteceu.
Após 3 anos de tentativas frustradas, consultaram médicos. Os exames foram conclusivos. Gabriel sofria de uma condição chamada oligospermia severa. Sua contagem de espermatozoides era tão baixa que a concepção natural era considerada praticamente impossível. Os médicos sugeriram técnicas de reprodução assistida, mas mesmo estas teriam baixíssima chance de sucesso. Camila, inicialmente devastada, logo se adaptou à ideia de um casamento sem filhos. Concentrou-se em sua carreira como socialite e filantropa, construindo uma imagem pública impecável. Gabriel, por outro lado, nunca superou completamente a decepção. Mergulhou no trabalho, construindo seu império imobiliário como uma forma de compensação pelo filho que nunca teria, um legado sem herdeiro. E então, naquela noite de janeiro de 2016, conhecera Luciana, uma mulher sem pretensões, sem conhecimento de sua riqueza ou status, que rira de suas piadas bobas e falara de seus sonhos com uma sinceridade que o cativara. Por uma noite, sentira-se simplesmente um homem, não um empresário ou um milionário. Por uma noite esquecera suas limitações e frustrações. Ironicamente, aquela única noite de liberdade e conexão genuína resultara exatamente no que anos de tentativas planejadas com sua esposa não conseguiram produzir: um filho, uma filha, uma herdeira que carregava sua marca genética distintiva nos olhos. A campainha discreta do interfone interrompeu seus pensamentos. Senhor Albuquerque, veio a voz de Vera. O Dr. Henrique Marques está na linha. Disse que é urgente. Doutor. Henrique era seu médico pessoal há mais de uma década, o mesmo que diagnosticara sua condição de infertilidade. Passe a ligação, Vera. Gabriel? A voz animada do médico soou pelo aparelho. Que bom que te encontrei. Precisamos conversar pessoalmente. Tenho novidades importantes sobre sua condição. Gabriel franziu o senho. Que condição, Henrique? Do que você está falando? Houve uma pausa do outro lado da linha. Sua oligospermia. Tenho acompanhado novos estudos e tratamentos e há desenvolvimentos promissores que podem ser relevantes para o seu caso. Gabriel quase riu da ironia. Um pouco tarde para isso, não acha? Já faz o quê? 7, 8 anos desde o diagnóstico? Nunca é tarde demais para novas opções, respondeu o médico. Podemos nos encontrar hoje? Hoje não é possível, recusou Gabriel, pensando no encontro marcado com Luciana. Mas podemos agendar para amanhã. Perfeito. Passo no seu escritório no final da tarde, se estiver bem para você. Após desligar, Gabriel ficou pensativo. A ligação de Henrique parecia quase providencial, como se o universo estivesse conspirando para trazer à tona todos os aspectos relacionados à sua suposta infertilidade, justamente quando descobrira a possibilidade de ter uma filha. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Luciana buscava Clara na casa de Marina para levá-la para um almoço tardio. Apesar dos eventos tumultuados da manhã, esforçou-se para parecer normal diante da filha. Como foi seu dia, mãe? Perguntou Clara quando já estavam no carro. Normal, querida, mentiu Luciana, forçando um sorriso. E o seu? Divertiu-se com o Pedrinho? Clara assentiu, mas seu olhar revelava que não estava convencida pela falsa normalidade da mãe. Mãe, as pessoas vão ficar bravas comigo na escola por causa do que aconteceu ontem? A pergunta atingiu Luciana como um golpe. Mesmo tão jovem, Clara já entendia as implicações sociais do escândalo. Por que você acha isso, meu amor? Perguntou suavemente, estacionando o carro em frente a uma lanchonete simples que frequentavam. Porque a tia Marina e o tio Carlos estavam falando baixinho na cozinha. E eu ouvi eles dizerem que as pessoas da alta sociedade vão fazer nossa vida virar um inferno. Luciana fechou os olhos por um momento, amaldiçoando internamente os amigos por não terem sido mais discretos. Clara, olhe para mim, disse, virando-se para encarar a filha. Ninguém vai fazer nossa vida virar um inferno, está bem? E se alguém na escola disser algo ruim para você, quero que me conte imediatamente. Mas por que eles fariam isso? Só porque eu disse que aquele homem é meu pai? É complicado, querida, suspirou Luciana. As pessoas às vezes julgam outras pessoas sem conhecer a história completa. Mas você não fez nada errado, entendeu? Absolutamente nada. Clara pareceu ponderar sobre isso por um momento.
Se ele é mesmo meu pai, por que ele não morava com a gente? Era a pergunta que Luciana temia, mas que sabia ser inevitável. Por que ele não sabia sobre você, Clara? Como assim não sabia? Você não contou para ele? Eu tentei, explicou Luciana, escolhendo cuidadosamente as palavras. Muitas vezes, mas não consegui falar com ele. É uma história longa e complicada que um dia vou te contar completamente. Mas agora que tal comermos aqueles sanduíches que você adora? A distração funcionou temporariamente, mas Luciana sabia que era apenas uma trégua breve. As perguntas continuariam e, em algum momento, teria que dar respostas completas. Após o almoço, Luciana levou Clara para a casa de Dona Zuleide, uma senhora aposentada que ocasionalmente cuidava da menina quando necessário. Explicou que precisaria resolver alguns assuntos importantes à noite e que viria buscá-la por volta das 21 horas. Mãe, você vai se encontrar com o meu pai? Perguntou Clara enquanto se despediam. Luciana hesitou. Como você sabe? Clara deu de ombros. Você está nervosa desde que recebeu aquela mensagem no parque. E é sobre ele que precisamos resolver assuntos importantes, não é? Luciana se ajoelhou para ficar no mesmo nível dos olhos da filha. Você é esperta demais para o seu próprio bem, sabia? A professora Elisa diz que sou observadora, respondeu Clara com um pequeno sorriso. Sim, vou me encontrar com ele, confirmou Luciana. Precisamos conversar sobre muitas coisas. Posso ir junto? Quero conhecer ele direito. Não desta vez, meu amor. Primeiro, nós adultos precisamos conversar. Se tudo correr bem, talvez em breve vocês possam se conhecer adequadamente. O rosto de Clara se iluminou com esperança. Promete? Luciana hesitou. Não queria criar expectativas que talvez não pudesse cumprir. Prometo tentar, Clara. É o melhor que posso oferecer agora. Às 18h30, Luciana chegou ao Café Cultura na Lagoa da Conceição, propositalmente meia hora antes do horário marcado. Queria escolher uma mesa discreta, onde pudessem conversar sem atrair atenção, e, principalmente, precisava de alguns minutos para se recompor. O Café Cultura era um dos estabelecimentos mais tradicionais de Florianópolis, frequentado tanto por turistas quanto por locais. O ambiente acolhedor, com estantes de livros e sofás confortáveis, criava uma atmosfera que convidava a longas conversas, exatamente o que precisavam. Escolheu uma mesa ao fundo, parcialmente escondida por uma estante de livros, e pediu um café. Enquanto esperava, revirou mentalmente tudo o que precisava dizer a Gabriel. Não estava ali para pedir dinheiro ou status. Queria apenas estabelecer termos claros para o relacionamento dele com Clara, se é que haveria algum. Às 18h55, Gabriel Albuquerque entrou no café. Mesmo vestindo roupas simples, calça jeans escura e camisa azul sem gravata, era impossível não notá-lo. Alto, com a postura ereta de quem está habituado a comandar, e aqueles olhos verdes intensos que Clara herdara, ele atraiu olhares imediatamente. Quando o viu, Luciana sentiu um turbilhão de emoções. Raiva pelos 9 anos de ausência, nostalgia pela conexão que haviam compartilhado naquela única noite, apreensão pelo futuro incerto que se desenhava. Respirou fundo, tentando se acalmar. Gabriel a localizou e caminhou em sua direção. Por um momento, ficou parado diante da mesa, como se não soubesse exatamente como proceder. Olá, Luciana, disse finalmente a voz mais suave do que ela se lembrava. Olá, Gabriel, respondeu ela, indicando a cadeira à sua frente. Obrigada por vir. Ele sentou-se e, por alguns instantes, nenhum dos dois falou, o silêncio carregado com o peso de 9 anos e de possibilidades não realizadas. Onde está Clara? Perguntou ele finalmente, olhando ao redor como se esperasse ver a menina a qualquer momento. Com uma babá, respondeu Luciana. Achei melhor conversarmos a sós primeiro. Gabriel assentiu, parecendo simultaneamente aliviado e desapontado. Compreensível. Fez uma pausa antes de continuar. Ela é minha filha? Luciana sustentou o olhar de Gabriel sem vacilar. Sim, Clara é sua filha. Gabriel soltou o ar lentamente, como se tivesse levado um soco no estômago. Mesmo depois de todas as evidências que Tadeu reunira, mesmo após ver a semelhança gritante com a menina, ouvir a confirmação em voz alta tornava tudo muito mais real. Como? Perguntou ele,
sua voz quase um sussurro. Os médicos disseram que era impossível eu ter filhos. Eu fiz vários exames. Não sei explicar os detalhes médicos, Gabriel, respondeu Luciana calmamente. Só sei que aconteceu. Clara nasceu em outubro de 2016, exatamente 9 meses depois daquela noite em Jurerê. Você foi o único homem com quem estive naquele período. Gabriel passou as mãos pelos cabelos, um gesto que Luciana lembrava bem de 9 anos atrás, quando ele estava nervoso ou pensativo. Eu preciso fazer um teste de DNA, disse finalmente. Eu entendo, assentiu Luciana sem demonstrar ofensa. É seu direito. Estou disposta a fazer o teste assim que você achar conveniente. A garçonete aproximou-se para anotar o pedido de Gabriel, que solicitou apenas um café preto. Quando a funcionária se afastou, ele retomou a conversa, sua voz agora mais controlada. Por que você nunca me procurou para contar sobre a gravidez? Luciana deu uma risada amarga. Nunca te procurei? Gabriel, eu tentei de todas as formas possíveis. Liguei para o número que você me deu dezenas de vezes, mandei mensagens, e-mails. Cheguei a ir até a sede da sua empresa, mas nunca consegui passar da recepção. Após o 5º mês de gestação, desisti. Gabriel franziu o senho, claramente confuso. Isso é impossível. Eu nunca recebi nenhuma ligação, nenhum e-mail, nada. Bem, eu tentei, insistiu Luciana. No início pensei que você estivesse me evitando deliberadamente, que aquela noite não tivesse significado nada para você. Depois, comecei a suspeitar que alguém pudesse estar interceptando minhas tentativas de contato. Camila, murmurou Gabriel, mais para si mesmo do que para Luciana. Sua esposa? Perguntou Luciana, confirmando o que já suspeitava. Você acha que foi ela? Gabriel não respondeu diretamente. Estou investigando essa possibilidade, disse finalmente. Se for verdade, se ela realmente escondeu de mim a existência da minha própria filha por 9 anos. Não completou a frase, mas seu olhar endureceu de uma forma que Luciana nunca vira antes, nem mesmo nas fotos das revistas de negócios onde ele sempre aparecia sério e imponente. Era o olhar de alguém que acabara de descobrir uma traição profunda. Como ela é? Perguntou subitamente, seu tom mudando para algo quase vulnerável. Clara. Como é a personalidade dela? A pergunta pegou Luciana de surpresa. Esperava que Gabriel quisesse discutir questões práticas, legais, financeiras, não que demonstrasse interesse genuíno pela filha como pessoa. Clara é... Luciana sorriu involuntariamente, como sempre fazia ao falar da filha. Ela é incrível, Gabriel. Inteligente, curiosa, determinada. Tem uma memória impressionante. Consegue recitar poemas inteiros depois de ouvir apenas uma vez. Adora música. Participa do coral da escola. É teimosa às vezes, mas tem um coração enorme. Gabriel ouvia atentamente, absorvendo cada palavra como se fossem gotas d'água no deserto. Ela tem algum problema de saúde? Alergias? Precisa de algo especial? Não. Ela é uma criança perfeitamente saudável, assegurou Luciana. Faz exames regulares. Está sempre com as vacinas em dia. A única coisa peculiar é aquela pequena mancha dourada no olho direito dela. Gabriel levou a mão involuntariamente ao próprio olho. A heterocromia setorial, murmurou. Eu também tenho. E meu avô tinha. É uma marca da família Albuquerque há gerações. Eu notei a semelhança quando ela nasceu, confessou Luciana. Foi mais uma confirmação como se eu precisasse de alguma. O café de Gabriel chegou, e ele tomou um gole lentamente, como se tentasse ganhar tempo para organizar seus pensamentos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma determinação que Luciana conhecia bem das raras vezes em que o vira nos noticiários locais. Eu quero conhecer minha filha adequadamente, Luciana. Quero fazer parte da vida dela. De que forma? Perguntou Luciana cautelosamente. Visitas ocasionais? Finais de semana alternados? O que exatamente você tem em mente? Tudo, respondeu ele sem hesitar. Quero ser um pai presente, participar das decisões importantes, estar lá para os momentos significativos. Quero compensar cada segundo dos 9 anos que perdi. Luciana sentiu um nó no estômago. Por um lado, como poderia negar à filha o direito de conhecer o pai? Por outro, como poderia abrir mão do controle que exercera sozinha por tanto tempo?
Gabriel, entendo seu entusiasmo, mas precisamos pensar na Clara acima de tudo, argumentou. Ela cresceu sem um pai por 8 anos. Não podemos simplesmente jogá-la em uma nova realidade do dia para a noite. Concordo, assentiu ele. Podemos fazer uma transição gradual. Começar com encontros supervisionados, aumentando o tempo à medida que ela se sentir confortável. E quanto à sua esposa? Perguntou Luciana diretamente. Ela claramente não está feliz com esta situação. Camila já está fazendo o possível para dificultar nossas vidas. Gabriel ergueu as sobrancelhas. O que você quer dizer? Luciana hesitou, mas decidiu que ele precisava saber. Depois do incidente na sua casa, perdi meu emprego na empresa de contabilidade porque um cliente ligado à família da sua esposa ameaçou retirar a conta se eu continuasse trabalhando lá. E hoje recebi uma ligação da escola de Clara. Aparentemente, alguns pais estão pressionando para que ela seja transferida de turma ou até mesmo de escola. A expressão de Gabriel se transformou em uma máscara de fúria contida. Isso é inaceitável. Vou resolver essas questões imediatamente. Como, Gabriel? Desafiou Luciana. Vai ligar para meu ex-chefe e exigir que ele me recontrate? Vai à escola e ameaça cortar doações se não tratarem Clara com dignidade? Isso só vai piorar as coisas, transformar tudo em um espetáculo ainda maior. Gabriel pousou a xícara com força sobre o pires, atraindo olhares de mesas próximas. Então, o que você sugere? Que eu fique parado enquanto minha filha e sua mãe são perseguidas? Sugiro que pensemos com calma, respondeu Luciana, mantendo a voz baixa. Que planejemos cada passo considerando as consequências. Clara é uma criança, Gabriel. Ela não merece ser no meio de uma guerra entre adultos. Gabriel respirou fundo, visivelmente tentando se acalmar. Você tem razão. Desculpe, eu só me sinto tão impotente. Passei 9 anos acreditando que jamais seria pai, que nunca teria um herdeiro. E agora descubro que tenho uma filha maravilhosa e que alguém próximo a mim pode ter deliberadamente escondido isso. Eu entendo, disse Luciana suavemente, mas precisamos fazer isso direito. Pelo bem de Clara. Ficaram em silêncio por alguns instantes, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi Gabriel quem finalmente quebrou o silêncio. O teste de DNA. Podemos fazer amanhã mesmo? Perguntou. Tenho contatos em um laboratório discreto e confiável. Quanto antes tivermos confirmação oficial, mais rápido podemos começar a organizar as coisas legalmente. Luciana assentiu. Tudo bem, desde que seja em um horário que não interfira na escola de Clara. Claro. Posso marcar para o final da tarde. E quanto a conhecer Clara? Perguntou Luciana. Ela está ansiosa para falar com você adequadamente. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que entrara no café, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto habitualmente sério. Eu também estou ansioso, confessou. Que tal depois que tivermos os resultados do teste? Talvez um passeio no parque ou um sorvete? Ela gostaria disso, concordou Luciana. Quando o encontro terminou 1 hora depois, haviam estabelecido um plano inicial. Fariam o teste de DNA no dia seguinte e, enquanto aguardavam os resultados, que o laboratório particular prometia em 48 horas, Gabriel organizaria sua situação pessoal e profissional para poder dedicar tempo adequado à filha. Vou levar você para casa, ofereceu Gabriel quando deixaram o café. Não é necessário, recusou Luciana. Estou de carro e ainda preciso buscar Clara na casa da babá. Gabriel pareceu desapontado, mas não insistiu. Claro, eu te ligo amanhã para confirmar o horário no laboratório. Antes de se despedirem, Gabriel hesitou e então perguntou, sua voz traindo incerteza. Ela sabe quem eu sou? Quer dizer, além daquele momento na mansão, você contou a ela sobre mim antes? Luciana sorriu tristemente. Ela sempre soube que tinha um pai, Gabriel. Nunca escondi isso dela. Mostrei a foto que tenho de você. Disse que um dia talvez vocês se conhecessem, mas nunca alimentei falsas esperanças ou fiz promessas que não sabia se poderia cumprir. Obrigado, disse ele sinceramente, por ter sido honesta com ela, por tê-la criado tão bem sozinha, e principalmente por estar disposta a me deixar fazer parte da vida dela agora, depois de tanto tempo. Luciana assentiu,
incapaz de responder devido ao nó que se formara em sua garganta. 9 anos de mágoa não desapareceriam em uma única conversa, mas ao menos havia um caminho a seguir. Quando Luciana chegou à casa de Dona Zuleide para buscar Clara, encontrou a filha adormecida no sofá, um livro de histórias aberto sobre o peito. Ela ficou esperando você acordada o máximo que conseguiu, coitadinha, explicou a senhora. Perguntou várias vezes se você ia trazer o pai dela junto. Luciana sentiu uma pontada no coração. Obrigada por cuidar dela, Dona Zuleide. Vou levá-la para casa agora. Carregou Clara adormecida até o carro, sentindo o peso doce da filha contra seu peito. Enquanto dirigia pelas ruas tranquilas de Florianópolis, pensou na conversa com Gabriel e nas mudanças que estavam por vir. Havia um misto de apreensão e, surpreendentemente, esperança. Gabriel, por sua vez, dirigia de volta para a mansão com a cabeça fervilhando de pensamentos. A confirmação de que Clara era realmente sua filha, embora ainda precisasse do teste de DNA oficial, mudara tudo. Nunca fora um homem impulsivo. Sempre ponderara cada decisão nos negócios com frieza e racionalidade. Mas agora sentia-se tomado por uma urgência que nunca experimentara antes. Ao chegar em casa, encontrou Camila esperando na sala, um copo de vinho tinto na mão e uma expressão de irritação no rosto perfeitamente maquiado. "Onde você estava?" perguntou ela sem preâmbulos. "Trabalhando", mentiu ele, sem energia para um confronto naquele momento. Camila deu uma risada seca. "Trabalhando? Liguei para seu escritório 3 vezes hoje. Vera disse que você saiu para resolver assuntos pessoais." Levantou-se e aproximou-se farejando. "Você esteve com ela, não foi? Com aquela diarista e a suposta filha." A calma que Gabriel cultivara durante anos nos negócios começou a se esvair diante da provocação. "Seu sarcasmo não vai funcionar desta vez, Camila. Não é uma suposta filha. Clara é minha filha." Camila empalideceu visivelmente, mas recuperou a compostura rapidamente. "Isso é ridículo. Os médicos confirmaram sua esterilidade há anos. É biologicamente impossível." "Aparentemente os médicos estavam errados", respondeu ele friamente. "Ou mais provavelmente algo mudou na minha condição após o diagnóstico. De qualquer forma, estamos fazendo o teste de DNA amanhã, mas não tenho dúvidas do resultado." "Um teste de DNA?" A voz de Camila subiu uma oitava. "Você realmente vai se submeter a isso? Deixar aquela aproveitadora te manipular?" "Chega, Camila." Gabriel elevou a voz, algo que raramente fazia. "Não fale assim de Luciana. Ela criou nossa filha sozinha por 8 anos, trabalhando como diarista, apesar de ter formação universitária, sem nunca pedir um centavo ou causar escândalos." "Nossa filha?" Camila praticamente cuspiu as palavras. "Você já está falando como se fosse fato consumado. E onde você estava todos esses anos, Gabriel? Se essa criança é realmente sua, por que você nunca soube dela?" Gabriel estudou o rosto da esposa cuidadosamente. "É uma excelente pergunta, não é? Por que eu nunca soube sobre Clara? Porque nunca recebi nenhuma das dezenas de ligações, mensagens e e-mails que Luciana enviou tentando me contar sobre a gravidez." A expressão de Camila vacilou por um instante. "Está me acusando de algo?" "Estou perguntando diretamente. Você interceptou as tentativas de Luciana de entrar em contato comigo?" Camila colocou o copo de vinho sobre a mesa com cuidado estudado, como se estivesse ganhando tempo. "Isso é absurdo. Por que eu faria algo assim?" "Porque você sempre disse que não queria filhos", respondeu Gabriel aproximando-se dela. "Porque quando descobrimos minha suposta esterilidade, você parecia mais aliviada do que desapontada. Porque a ideia de dividir minha atenção e minha fortuna com uma criança nunca te agradou." "Você está delirando", rebateu Camila, afastando-se em direção às escadas. "Preciso me retirar agora. Tenho um compromisso cedo amanhã, e toda esta conversa absurda está me dando dor de cabeça." Gabriel a observou subir as escadas com sua habitual elegância, mas agora havia algo diferente na postura rígida e nos movimentos calculados da esposa. Via uma mulher que escondia algo, e estava determinado a descobrir exatamente o que era. Na manhã seguinte, Gabriel acordou cedo. Havia dormido no quarto de hóspedes, evitando outro confronto com Camila. Tomou um café rápido e dirigiu-se ao escritório onde tinha um compromisso que não poderia adiar.
uma conversa com seu advogado de confiança, Maurício Teixeira. O escritório de Maurício ficava em um prédio histórico no centro da cidade, com vista para a Praça 15. Decorado com móveis antigos e estantes cheias de livros jurídicos, o ambiente emanava tradição e confiabilidade, exatamente o que Gabriel precisava naquele momento. Gabriel, meu amigo, cumprimentou Maurício, levantando-se para um aperto de mão firme. O que te traz aqui tão cedo? Geralmente você prefere que eu vá até seu escritório. Preciso de privacidade absoluta para esta conversa, explicou Gabriel, sentando-se na poltrona de couro em frente à mesa do advogado. E honestidade brutal. Você acha que pode me fornecer ambos? Maurício, um homem na casa dos 50 anos com cabelos grisalhos e olhos perspicazes, assentiu gravemente. Claro, é para isso que os amigos de 30 anos servem. Durante a hora seguinte, Gabriel relatou toda a situação. O encontro com Luciana, 9 anos atrás, o aparecimento surpreendente de Clara, as suspeitas sobre Camila ter interceptado as tentativas de contato e seu desejo de assumir a paternidade e se tornar presente na vida da filha. Maurício ouviu tudo sem interromper, tomando notas ocasionais. Quando Gabriel finalmente terminou, o advogado recostou-se na cadeira, unindo as pontas dos dedos em um gesto característico. Vamos por partes, disse Maurício finalmente. Primeiro, o reconhecimento de paternidade. Assumindo que o teste de DNA confirme o que você já acredita, o processo é relativamente simples. Podemos fazer um reconhecimento voluntário, sem necessidade de processo judicial. Claro que teremos que registrar o documento oficialmente e adicionar seu nome à certidão de nascimento da menina. E quanto aos direitos e deveres? Perguntou Gabriel, inclinando-se para a frente na cadeira. Uma vez reconhecida a paternidade, você terá todos os direitos e deveres de um pai, explicou Maurício. Isso inclui direito à visitação, participação nas decisões sobre educação e saúde, e também, é claro, obrigações financeiras como pensão alimentícia. Não quero apenas visitas ocasionais, interrompeu Gabriel. Quero guarda compartilhada. Maurício ergueu as sobrancelhas. Guarda compartilhada logo de início pode ser complicada, Gabriel. Os juízes geralmente preferem uma abordagem gradual, especialmente quando a criança não teve contato com o pai por tanto tempo. Começar com visitas supervisionadas, depois expandir para finais de semana alternados e só então considerar a guarda compartilhada. Entendo, assentiu Gabriel, embora visivelmente contrariado. Agora, quanto à sua situação com Camila, continuou o advogado, se você tem provas de que ela deliberadamente interceptou comunicações destinadas a você, especialmente comunicações tão importantes, isso pode configurar diversos crimes, além de ser um forte argumento para divórcio litigioso. Gabriel suspirou pesadamente. Ainda não tenho provas concretas, apenas suspeitas fortes. Meu investigador está trabalhando nisso. Bem, se você está considerando o divórcio, estou, confirmou Gabriel sem hesitar. Não consigo imaginar continuar casado com alguém que potencialmente me privou de conhecer minha filha por quase uma década. Nesse caso, precisamos ser estratégicos, aconselhou Maurício. A família de Camila tem influência significativa em seus negócios. Um divórcio mal conduzido poderia resultar não apenas em divisão de bens, mas também em retaliações empresariais. Gabriel assentiu gravemente. Estou ciente. Na verdade, isso já começou. Aparentemente, Camila está usando a influência da família para prejudicar Luciana profissionalmente e até mesmo afetar a situação escolar de Clara. A expressão de Maurício endureceu. Isso é inaceitável. Pressionar uma criança e sua mãe dessa forma pode se voltar contra ela no tribunal. Sugiro documentarmos cada incidente desse tipo. Pode ser útil tanto para o processo de divórcio quanto para garantir a guarda compartilhada que você deseja. Quando a reunião terminou, 1 hora depois, Gabriel tinha um plano de ação claro. Primeiro, confirmar oficialmente a paternidade com o teste de DNA. Segundo, iniciar o processo de reconhecimento voluntário. Terceiro, negociar com Luciana os termos iniciais da convivência com Clara. E, finalmente, preparar-se para o inevitável confronto com Camila. Enquanto isso, em seu modesto apartamento na Trindade,
Luciana também se preparava para o dia decisivo. Clara estava particularmente agitada naquela manhã, bombardeando a mãe com perguntas enquanto se arrumava para a escola. "Então vou fazer um exame de sangue hoje?" perguntou a menina, tentando ficar parada enquanto Luciana trançava seu cabelo. "Sim, querida, é apenas uma picadinha, nada demais." "E esse exame vai provar que aquele homem é mesmo meu pai?" Luciana hesitou. "Sim, vai confirmar oficialmente o que já sabemos. E depois disso ele vai me visitar? Posso mostrar para ele minha coleção de conchas?" "Uma coisa de cada vez, Clara", sorriu Luciana, tentando conter a ansiedade da filha. "Primeiro vamos fazer o exame, depois conversamos sobre as visitas." Enquanto levava Clara para a escola, Luciana notou algo diferente no comportamento das outras mães no portão. Algumas desviavam o olhar quando se aproximava, outras cochichavam sem disfarçar. Uma cena em particular chamou sua atenção. Uma mulher elegante, que reconheceu como esposa de um empresário local, puxou a filha para longe quando Clara se aproximou para cumprimentá-la. "Bom dia, Bia." Clara chamou a amiga, que olhou hesitante para a mãe antes de responder timidamente. "Oi, Clara", murmurou a menina, sendo rapidamente afastada pela mãe. Clara olhou confusa para Luciana. "Por que a mãe da Bia está brava comigo?" "Ela não está brava com você, querida", assegurou Luciana, sentindo uma onda de indignação subir pelo corpo. "Algumas pessoas são apenas complicadas." Clara não parecia convencida, mas não insistiu no assunto. Despediu-se da mãe com um beijo e correu para dentro da escola, a mochila colorida balançando nas costas pequenas. Luciana observou a filha entrar no prédio escolar com um aperto no coração. Estava preocupada com como Clara seria tratada após o incidente na mansão, especialmente agora que o rumor sobre sua paternidade estava se espalhando pela cidade. "Senhora Silveira", uma voz a chamou quando já estava retornando para o carro. Era Elisa, a professora de Clara. "Bom dia, professora", cumprimentou Luciana, notando a expressão preocupada da jovem. "Posso falar com você um minuto?" pediu Elisa, olhando ao redor para garantir que não seriam ouvidas. "Claro. Estou preocupada com Clara", disse a professora diretamente. "Ontem, depois que você saiu da reunião com a coordenação, recebi algumas ligações. Pais preocupados com a situação, como eles chamam." "Que tipo de preocupação alguém poderia ter com uma criança de 8 anos?" perguntou Luciana, sem esconder a irritação. "É ridículo, eu sei", concordou Elisa. "Mas achei que você deveria saber. Algumas crianças podem repetir o que ouvem em casa. Não quero que Clara seja pega de surpresa." "Obrigada por me avisar", agradeceu Luciana sinceramente. "Vou conversar com ela sobre isso." "Clara é uma criança incrível", assegurou Elisa. "Inteligente, gentil, querida por todos os colegas. Não vou permitir que esse tipo de preconceito afete seu desempenho escolar ou seu bem-estar." Luciana sentiu uma onda de gratidão pela professora. "Obrigada, Elisa. Significa muito saber que ela tem pelo menos uma aliada aqui." Após deixar a escola, Luciana dirigiu até uma pequena cafeteria no centro da cidade. Havia pedido uma folga em seu trabalho como diarista para estar disponível para o teste de DNA mais tarde. Sentada sozinha com uma xícara de café, permitiu-se finalmente absorver tudo o que estava acontecendo. Em menos de 48 horas, sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo. Gabriel estava de volta, não mais como uma lembrança distante ou a figura ausente nas perguntas curiosas de Clara, mas como uma presença real e potencialmente permanente. O teste de DNA era apenas uma formalidade. Luciana nunca duvidara da paternidade de Gabriel, e agora, após ver a reação dele ao conhecer Clara, suspeitava que ele também não. O que a preocupava era como essa súbita mudança afetaria a filha. Clara sonhara por anos com um pai, construindo em sua imaginação uma figura quase mítica. Gabriel seria capaz de atender a essas expectativas? E se ele perdesse o interesse após a novidade inicial? Ou pior, e se Camila conseguisse afastá-lo novamente? Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marina. "Luciana, você precisa ver isso", disse a amiga assim que ela atendeu, a voz carregada de preocupação. "Ver o quê?" "A coluna social do Diário Catarinense Online."
Estão falando sobre você e Clara. Luciana sentiu um calafrio. O quê? Como assim? Não é explícito, não mencionam nomes, mas é óbvio para quem conhece a história. Falam de um poderoso empresário do setor imobiliário que teria descoberto ter uma filha secreta com uma funcionária. Meu Deus! Murmurou Luciana, sentindo o estômago afundar. Quem faria isso? 3 chances e as 2 primeiras não contam, respondeu Marina sarcasticamente. A jornalista responsável pela coluna é conhecida por sua proximidade com a alta sociedade de Florianópolis, especialmente com um certo grupo de socialites do qual Camila Albuquerque faz parte. Luciana fechou os olhos, tentando controlar a raiva e o desespero que ameaçavam dominá-la. Ela não vai parar até destruir completamente nossas vidas, não é? Ei, calma. Não é o fim do mundo, tentou tranquilizar Marina. É apenas fofoca de coluna social. Em uma semana, encontrarão outro escândalo para comentar. Você não entende, disse Luciana, a voz embargada. Clara já está sendo tratada diferente na escola. Perdi um dos meus empregos. O que mais Camila pode fazer? É por isso que você precisa aceitar a ajuda de Gabriel, argumentou Marina. Se ele realmente quer estar presente na vida de Clara, deixe-o usar sua influência para protegê-las. Não quero usar Clara como arma em uma guerra entre adultos, protestou Luciana. Não se trata de usar ninguém como arma. Trata-se de permitir que um pai proteja sua filha. É o direito dele, tanto quanto é o seu dever aceitar essa proteção pelo bem de Clara. Luciana ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras da amiga. Sempre fora orgulhosa e independente, criando Clara sozinha com recursos limitados, mas determinação ilimitada. Aceitar a ajuda de Gabriel agora parecia uma admissão de fraqueza, uma rendição. Pelo menos considere, insistiu Marina. Por Clara. Vou pensar nisso, prometeu Luciana finalmente. Agora tenho que desligar. Preciso me preparar para o teste de DNA esta tarde. Após encerrar a ligação, Luciana acessou o site do jornal em seu celular. A coluna estava lá, exatamente como Marina descrevera, sem nomes explícitos, mas com detalhes suficientes para que qualquer pessoa minimamente conectada aos círculos sociais de Florianópolis identificasse os envolvidos. O tom era de falsa preocupação, insinuando que a funcionária teria deliberadamente engravidado para garantir seu futuro e agora estava cobrando a fatura. Luciana sentiu náuseas. A narrativa distorcida a retratava como uma oportunista, ignorando completamente o fato de que, por 8 anos, ela nunca procurara Gabriel para pedir nada, criando Clara com dignidade e trabalho duro. Seu telefone tocou novamente. Era Gabriel. Você viu? Perguntou ele sem preâmbulos quando ela atendeu. A coluna no jornal? Sim, acabei de ver. Estou a caminho do jornal agora, informou ele, a voz carregada de fúria contida. Isso não vai ficar assim. Gabriel, não, pediu Luciana. Só vai piorar as coisas, dar mais material para fofocas. Então sugere que eu não faça nada enquanto você e Clara são difamadas publicamente? Questionou ele, incrédulo. Sugiro que pensemos estrategicamente, respondeu Luciana, surpreendendo-se com sua própria calma. Reagir com raiva é exatamente o que Camila quer. Ela está tentando te provocar, te desestabilizar. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Você está certa, admitiu Gabriel finalmente. Mas não posso simplesmente ignorar isso. Não estou pedindo para ignorar. Estou pedindo para agir com inteligência, não com emoção. Gabriel suspirou. Tudo bem. O que você sugere? Primeiro, vamos fazer o teste de DNA como planejado. Depois que tivermos o resultado oficial, podemos decidir como proceder. Uma retificação formal, talvez, ou uma declaração conjunta à imprensa. Tudo isso parece muito civilizado, comentou Gabriel, e Luciana quase pôde ver o sorriso irônico que devia estar em seu rosto. Um de nós tem que ser o adulto na sala, respondeu ela, permitindo-se um pequeno sorriso também. Que bom que você está aqui, então, disse ele, seu tom suavizando. Obrigado, Luciana. Por tudo. A ligação terminou, deixando Luciana com uma sensação estranha. Havia algo na voz de Gabriel, uma vulnerabilidade que não combinava com a imagem pública do empresário implacável. Talvez, pensou ela,
ele estivesse tão perdido nessa situação quanto ela. Às 16 horas, Luciana buscou Clara na escola. Para seu alívio, a filha parecia alegre como sempre, tagarelando sobre o que havia aprendido no dia e o desenho que fizera na aula de artes. E ninguém foi... Quer dizer, todos os seus amigos brincaram com você hoje? Perguntou Luciana casualmente, enquanto dirigia para o laboratório. Clara hesitou apenas um instante. Quase todos, respondeu finalmente. Bia não quis sentar comigo no lanche. Ela disse que a mãe dela falou que eu sou diferente. Luciana apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Diferente como? Perguntou, mantendo a voz neutra. Clara deu de ombros. Não sei. Diferente ruim, eu acho. Mas tudo bem, mamãe. Eu brinquei com a Júlia e o Pedro. Eles não acham que eu sou diferente. Luciana lutou contra as lágrimas que ameaçavam se formar. A resiliência de Clara era tanto um alívio quanto uma fonte de dor. Uma criança de 8 anos não deveria ter que ser tão forte. Você está nervosa com o exame? Perguntou, mudando de assunto. Clara balançou a cabeça. Não. A professora Elisa disse que é só uma picadinha rápida. E depois vamos saber com certeza se aquele homem bonito é meu pai, não é? Sim, querida, vamos saber com certeza. O laboratório ficava em um prédio moderno no bairro de Coqueiros. Quando chegaram, Gabriel já estava lá, conversando com um homem de jaleco branco que Luciana presumiu ser o médico responsável. Olá, cumprimentou Gabriel assim que as viu. Seus olhos, do mesmo tom verde intenso dos de Clara, focaram-se primeiro na menina, com uma expressão de admiração mal disfarçada. Oi, respondeu Clara timidamente, escondendo-se parcialmente atrás da mãe. Gabriel se ajoelhou para ficar na altura da menina. Você deve ser Clara. Eu sou Gabriel. Nos conhecemos muito rapidamente outro dia, não foi? Clara assentiu, observando-o com curiosidade. Você tem olhos iguais aos meus, disse finalmente. Gabriel sorriu. Sim, temos a mesma cor de olhos e a mesma marquinha especial, não é? Apontou para o próprio olho direito, onde a pequena mancha dourada era visível. Os olhos de Clara se arregalaram. Você também tem? Posso ver? Gabriel inclinou-se mais para perto, permitindo que Clara examinasse seu olho. A menina olhou com fascínio, depois virou-se para a mãe com um sorriso radiante. Mamãe, ele tem a mesma marquinha que eu. Igualzinha. Luciana não conseguiu conter um sorriso. Sim, querida, é uma marca de família. De família, repetiu Clara, como se testasse o sabor da palavra. Voltou-se para Gabriel. Então você é mesmo meu pai? Um silêncio carregado de emoção caiu sobre o pequeno grupo. Gabriel, visivelmente emocionado, respirou fundo antes de responder. Sim, Clara, eu sou seu pai. Estamos aqui hoje para fazer um teste que vai confirmar isso oficialmente, mas no meu coração eu já sei a verdade. 2 dias depois, Gabriel recebia o envelope com os resultados do teste de DNA em seu escritório. Embora já soubesse o que encontraria ali, suas mãos tremiam ligeiramente ao abrir o documento oficial. A confirmação estava lá, em letras pretas sobre papel timbrado. Probabilidade de paternidade de 99,998%. Clara era, sem sombra de dúvida, sua filha biológica. Sentiu uma onda de emoções contraditórias, alegria pela confirmação, raiva pelos anos perdidos e uma determinação renovada de fazer parte da vida da filha de forma significativa. Pegou o telefone e ligou para Luciana. Os resultados chegaram. Disse assim que ela atendeu. Oficialmente sou pai. Nunca duvidei disso, respondeu Luciana suavemente. Agora precisamos decidir os próximos passos. Já conversei com meu advogado. Podemos fazer o reconhecimento voluntário de paternidade hoje mesmo, se você estiver disponível. Depois disso, gostaria de discutir a guarda compartilhada e, claro, o suporte financeiro. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha antes de Luciana responder. Vamos com calma, Gabriel. Reconhecimento de paternidade, sim. O resto precisamos discutir pensando no que é melhor para Clara. Concordo, respondeu ele prontamente. A propósito, como ela está? Depois do teste, quero dizer. Luciana suspirou. Animada, ansiosa.
Não para de falar sobre você e sobre todas as coisas que imagina que farão juntos. Acho que precisamos organizar um encontro adequado. Apenas vocês dois. Gabriel sentiu o coração acelerar com a perspectiva. Eu adoraria. Talvez um passeio no parque? Ou sorvete na lagoa? Ela mencionou algo sobre mostrar sua coleção de conchas para você, revelou Luciana com um sorriso na voz. Talvez você possa vir ao apartamento no sábado. Posso deixá-los a sós por algumas horas. Seria perfeito, concordou Gabriel, sentindo-se estranhamente nervoso com a ideia de seu primeiro encontro real com a filha. Enquanto Gabriel e Luciana organizavam os próximos passos de sua nova dinâmica familiar, Tadeu Campos, o investigador, trabalhava incansavelmente seguindo as pistas sobre a interceptação das mensagens de 9 anos atrás. Naquela tarde, Gabriel encontrou um envelope não identificado em sua mesa. Dentro, havia um relatório detalhado e uma série de documentos impressos. Com o coração acelerado, começou a ler. Tadeu havia descoberto que, há 9 anos, logo após o Congresso Imobiliário em Jurerê, Camila contratara secretamente um técnico de informática para instalar um programa de monitoramento no celular e no computador de Gabriel. O programa interceptava mensagens, e-mails e ligações, enviando cópias para um servidor privado antes de decidir se permitia que chegassem ao destinatário original. Mais grave ainda, entre as evidências havia cópias de todos os e-mails e mensagens que Luciana enviara, desesperada para informar Gabriel sobre a gravidez. Havia até mesmo a transcrição de uma ligação em que Camila, se passando por secretária de Gabriel, informara a Luciana que ele não tinha interesse em falar com ela e que, se continuasse tentando contato, enfrentaria consequências legais. A última página do relatório continha a informação mais chocante: uma cópia de um e-mail enviado pelo Dr. Henrique Marques a Gabriel 9 anos antes, que nunca chegara ao destinatário. No e-mail, o médico informava que novos exames mostravam uma melhora inexplicada na condição de Gabriel e que a possibilidade de concepção natural, embora ainda remota, não era mais impossível como anteriormente diagnosticado. Gabriel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 9 anos de mentiras, 9 anos de manipulação. 9 anos sem conhecer sua filha, sem vê-la crescer, sem ouvir suas primeiras palavras ou testemunhar seus primeiros passos. Tudo por causa da ambição e do egoísmo de Camila. Com o relatório em mãos, dirigiu-se para casa. Era hora de um acerto de contas final. Encontrou Camila na sala de estar, discutindo arranjos de flores com a decoradora para um evento beneficente que organizava. Quando o viu entrar com aquela expressão sombria, dispensou a profissional rapidamente. "O que aconteceu, Gabriel? Parece que viu um fantasma", comentou, mantendo o tom leve. Gabriel colocou o relatório sobre a mesa de centro. "Acabei de ver 9 anos de mentiras, Camila. 9 anos de traição." A expressão de Camila mudou. Seu sorriso congelou. "Do que você está falando?" "Eu sei tudo", disse ele, a voz perigosamente calma. "O programa espião no meu celular e computador. As mensagens interceptadas de Luciana. A ligação em que você se passou por minha secretária para afastá-la. O e-mail do Dr. Henrique sobre a melhora na minha condição que você nunca me permitiu ver." Por um momento, Camila pareceu genuinamente assustada. Depois, como uma máscara caindo, sua expressão endureceu. "E o que você esperava que eu fizesse?" perguntou friamente. "Permitir que uma garota qualquer que você conheceu em uma noite de fraqueza, destruísse tudo que construímos? Aceitasse de braços abertos a bastarda que ela gerou para te prender?" Gabriel sentiu a fúria crescer, mas manteve o controle. "Clara não é uma bastarda. É minha filha, minha herdeira, e você roubou de mim 9 anos da vida dela." "Por favor", desdenhou Camila, "poupei você de um escândalo e de uma responsabilidade indesejada. Deveríamos ter filhos juntos, não com estranhas. Mas nunca quisemos filhos realmente, não é, Camila?" rebateu Gabriel. "Você ficou aliviada quando recebemos o diagnóstico da minha esterilidade. Preferia ser o único foco da minha atenção e da minha fortuna." "E o que vai fazer agora?" perguntou ela, cruzando os braços. "Me processar? Me denunciar à polícia? Pense no escândalo, no que isso faria com suas ações, com seus negócios."
Gabriel sorriu sem humor. Não, Camila. Não vou processá-la criminalmente, embora pudesse. O que vou fazer é muito mais simples. Estou pedindo o divórcio, hoje mesmo. O rosto de Camila empalideceu. Você não pode estar falando sério. 15 anos de casamento jogados fora por causa de uma criança que nem conhece? Não é só por Clara, embora ela seria motivo suficiente, respondeu Gabriel. É por tudo que descobri sobre você, sobre nós, nestes últimos dias. Nosso casamento acabou, Camila. Na verdade, talvez nunca tenha realmente existido além das aparências. Você vai se arrepender disso, ameaçou ela. Minha família controla metade dos seus investimentos. Vou destruir você financeiramente. Faça o que achar que deve fazer, respondeu Gabriel calmamente. Já tomei minhas precauções. Estou preparado para reconstruir do zero se necessário. O que não estou disposto a fazer é perder mais um dia da vida da minha filha. Sem esperar resposta, Gabriel deu as costas e saiu da sala, deixando Camila sozinha com sua raiva e frustração. Uma era havia terminado em sua vida e uma nova, muito mais promissora, estava apenas começando. No sábado, Gabriel estacionou seu carro em frente ao modesto prédio da Trindade, onde Luciana e Clara moravam. Trazia consigo um grande pacote embrulhado em papel colorido, uma coleção profissional de conchas marinhas que encontrara em uma loja especializada no centro da cidade. Subiu as escadas até o 3º andar, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa que raramente experimentara em sua vida adulta. Antes mesmo de bater na porta do apartamento 302, ela se abriu, revelando Clara com um sorriso radiante. Você veio mesmo, exclamou a menina, praticamente pulando de excitação. Claro que vim, respondeu Gabriel sorrindo. Prometi que viria, não foi? Luciana apareceu atrás da filha, vestida de forma simples, mas elegante. Entrem, entrem. O apartamento é pequeno, mas é nosso lar. Gabriel entrou, observando com interesse o espaço modesto, mas acolhedor. Fotos de Clara em diferentes idades decoravam as paredes, contando a história visual dos anos que ele perdera. Uma mesa pequena com 3 cadeiras, um sofá gasto mas limpo, estantes com livros. Era um lar real, vivido, cheio de amor. Trouxe algo para você, disse Gabriel, entregando o pacote a Clara. A menina rasgou o embrulho com entusiasmo, e seu grito de alegria quando viu a coleção de conchas ecoou pelo apartamento. Mãe, olha, são conchas profissionais. Tem até um livro explicando cada uma. Luciana sorriu, olhando com gratidão para Gabriel. Você realmente prestou atenção. Quero prestar atenção em tudo daqui para frente, respondeu ele suavemente. Após um lanche preparado por Luciana, ela anunciou que precisava fazer algumas compras e deixaria os dois sozinhos por algumas horas, como combinado. Clara imediatamente pegou Gabriel pela mão e o levou ao seu quarto, ansiosa para mostrar sua própria coleção de conchas, seus livros favoritos, seus desenhos. Durante aquela tarde, Gabriel conheceu verdadeiramente sua filha. Descobriu que ela adorava música e sonhava em aprender piano, que tinha um talento natural para matemática, que colecionava conchas porque um dia queria ser bióloga marinha e proteger os oceanos, que odiava cenouras, mas adorava brócolis, que tinha medo de trovões, mas fascinação por raios. Cada nova descoberta era um tesouro, cada risada compartilhada uma joia preciosa. Quando Clara mostrou seu boletim escolar cheio de notas máximas, Gabriel sentiu um orgulho que nunca experimentara antes, nem mesmo ao fechar seus maiores negócios ou construir seus edifícios mais imponentes. Você sabe, disse Clara pensativamente, enquanto organizavam juntos as novas conchas, eu sempre soube que um dia ia te conhecer. Como assim? Perguntou Gabriel, curioso. Eu sentia aqui, explicou a menina, colocando a mão sobre o peito. Como se uma parte de mim soubesse que você existia em algum lugar e que um dia a gente ia se encontrar. Gabriel sentiu os olhos marejarem. Pigarreou, tentando controlar a emoção. Eu também, Clara. Acho que sempre senti que algo estava faltando na minha vida. Agora sei o que era. Quando Luciana retornou, encontrou-os na sala, Gabriel ouvindo atentamente enquanto Clara contava, com gestos animados, sobre sua apresentação no coral da escola. Parece que vocês se deram bem, comentou Luciana, sorrindo ao ver a cena.
Mamãe, o pai disse que vai me levar para conhecer o aquário no próximo final de semana, exclamou Clara, a palavra pai saindo naturalmente, como se sempre tivesse feito parte de seu vocabulário. Luciana olhou para Gabriel, que assentiu em confirmação. Se estiver tudo bem para você, é claro, acrescentou ele. Claro que está, concordou Luciana. Clara adora aquários. Há anos ela pede para visitar aquele, mas nunca tive... Bem, nunca conseguimos ir. Gabriel compreendeu o que ela não disse. Nunca tivera recursos para levar a filha a uma atração turística tão cara. Mais um lembrete dos sacrifícios que Luciana fizera sozinha todos esses anos. Nas semanas seguintes, uma nova rotina começou a se estabelecer. Gabriel visitava Clara regularmente, levando-a para passeios no final de semana e ocasionalmente aparecendo durante a semana para ajudá-la com a lição de casa ou apenas jantar com ela e Luciana. O processo de reconhecimento de paternidade foi concluído e Clara agora oficialmente carregava o sobrenome Albuquerque. Gabriel estabeleceu uma generosa pensão alimentícia, embora Luciana inicialmente relutasse em aceitar. Não quero que pense que estou interessada no seu dinheiro, argumentou ela. Não penso, assegurou Gabriel. Mas quero dar a Clara todas as oportunidades que ela merece. E, sinceramente, quero facilitar sua vida também, Luciana. Você carregou todo o peso sozinha por 8 anos. Agora é minha vez de ajudar. Um mês após o teste de DNA, Gabriel compareceu à escola municipal Anita Garibaldi para uma reunião com a direção. Quando saiu, a escola havia não apenas garantido que Clara seria tratada com o respeito que merecia, mas também aceitado uma generosa doação para a construção de um novo laboratório de ciências, com a condição de que fosse acessível a todos os alunos, independentemente de sua origem social. Quanto à situação profissional de Luciana, Gabriel ofereceu uma solução que surpreendeu a todos. Em vez de simplesmente oferecer dinheiro ou um emprego em suas empresas, o que poderia alimentar os rumores de favorecimento, ele a apresentou a uma amiga que dirigia uma ONG de apoio à mãe solo, onde Luciana poderia usar sua formação em administração para um propósito significativo. O divórcio de Gabriel e Camila foi finalizado com surpreendente rapidez. Embora a família Goulart tentasse criar obstáculos financeiros, a ameaça de tornar público o comportamento de Camila, interceptando comunicações privadas e escondendo informações médicas, eventualmente os levou a um acordo. Gabriel perdeu parte considerável de sua fortuna no processo, mas, como dissera a Camila, estava disposto a reconstruir do zero se necessário. 6 meses após o reencontro fatídico na mansão, a vida de todos havia mudado dramaticamente. Clara florescera com a presença do pai, tornando-se ainda mais confiante e alegre. Luciana, livre da pressão de ser a única provedora e apoio da filha, retomara seus estudos de pós-graduação. E Gabriel, embora financeiramente menos poderoso, descobrira uma riqueza muito maior na relação com a filha. Em uma tarde ensolarada, Gabriel levou Clara para um passeio de barco pela Baía Norte. Enquanto observavam os golfinhos que ocasionalmente apareciam naquelas águas, Clara fez a pergunta que estivera guardando por meses. Pai, você e a mamãe vão ficar juntos como um casal, como nas histórias? Gabriel olhou para a filha, admirando sua franqueza. A vida nem sempre é como nas histórias, Clara. Sua mãe e eu nos respeitamos e nos importamos um com o outro, principalmente porque ambos amamos você mais que tudo. Mas não vamos ser um casal romântico. Clara pareceu ponderar sobre isso por um momento. Tudo bem, vocês são amigos, né? E isso é bom também. Exatamente, concordou Gabriel, impressionado com a maturidade da filha. Somos amigos unidos pelo amor que sentimos por você. Naquela noite, após deixar Clara em casa, Gabriel convidou Luciana para uma conversa na varanda do apartamento. A lua cheia iluminava a cidade abaixo, criando uma atmosfera quase mágica. Estive pensando, começou ele, em comprar um apartamento maior para vocês, em um bairro mais próximo da nova escola de Clara. Luciana sorriu. Gabriel, já discutimos isso. Aprecio sua generosidade, mas... Não é só generosidade, interrompeu ele. É praticidade. A nova escola fica do outro lado da cidade. A viagem diária seria exaustiva daqui.
Luciana hesitou, claramente dividida. Por um lado, seu orgulho resistia a aceitar presentes tão grandes. Por outro, não podia negar que a mudança seria benéfica para Clara. Tenho uma proposta alternativa, disse finalmente. Em vez de simplesmente nos dar um apartamento, você poderia comprar um imóvel e eu pagaria aluguel. Um valor justo, abaixo do mercado talvez, mas que me permitisse manter minha independência. Gabriel sorriu, admirando mais uma vez a dignidade e força daquela mulher que, contra todas as probabilidades, criara sua filha tão magnificamente. É um acordo justo, concordou. Olhando para as luzes da cidade, Gabriel refletiu sobre como sua vida havia mudado em apenas 6 meses. Perdera uma esposa que nunca realmente o amara, uma fortuna que nunca o fizera feliz e um império corporativo que consumira toda sua energia por décadas. Em troca, ganhara uma filha maravilhosa, uma parceria baseada em respeito mútuo com Luciana e uma compreensão muito mais profunda do que realmente importava na vida. Sabe, disse ele pensativamente, sempre achei que meu legado seriam os prédios que construí, as empresas que fundei. Mas agora sei que meu verdadeiro legado é Clara. E graças a você, Luciana, é um legado que me enche de orgulho. Luciana sorriu, seus olhos refletindo o luar. Ela tem muito de você, sabia? Não apenas os olhos ou a covinha. A determinação, a inteligência, até mesmo aquele jeito teimoso de insistir quando acredita em algo. Gabriel riu. Pobre de nós quando ela for adolescente, então. Vamos sobreviver, assegurou Luciana. Juntos. E naquela palavra simples, juntos, estava toda a diferença entre o passado solitário e o futuro cheio de possibilidades que agora se abria diante deles. Não como um casal romântico, mas como parceiros unidos pelo amor à filha que compartilhavam, pelo respeito mútuo que haviam construído e pela compreensão de que famílias vêm em todas as formas e tamanhos. O reflexo da lua nas águas da baía parecia um caminho de prata, apontando para um horizonte cheio de promessas. Gabriel sabia que pela primeira vez em muitos anos estava seguindo a direção certa. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Luciana, Gabriel e Clara tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada de emoções, preparamos uma playlist especial, com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na clicando no link à esquerda. Se gostaram desta narrativa sobre reconciliação, perdão e o amor incondicional entre pais e filhos, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida brasileira em suas múltiplas facetas. Compartilhem nos comentários se já vivenciaram situações semelhantes ou o que mais tocou seu coração nesta história de superação e novos começos. Estamos ansiosos para ler suas opiniões.